Oi, meus queridos, tentando bater o próprio recorde, vamos lá para essa explicação aqui, ó, formulário 23, vou tentar dar uma mãozinha para vocês, tá? Eu sei que o assunto é espinhoso, frações e números decimais. Olha só, toda a aula, todo o conteúdo, o professor coloca antes o vídeo, ele explica, então eu espero que vocês já tenham assistido o dele, e aí eu tô fazendo esse só pra reforçar mais ainda, tá? E esse aqui eu tô fazendo em cima do próprio formulário, tá bom? Ó, o que eu vou explicar agora com essa tela do Paint serve para vocês fazerem a questão 1 e a questão 2, tá bom? Primeiro essa figura aqui, tá? Que eu vou explicar. Olha lá, um inteiro é representado assim, ó, uma figura sem divisões. Esse é um inteiro, né, aqui nesse exemplo. Esse mesmo inteiro, se eu dividir em 10 partes, tá? 10 é o todo, então fica no denominador, que é o número de baixo. E eu estou usando aqui, vamos supor que eu peguei 5. Esse 5 é o numerador, vai ficar em cima. E como que eu leio esse tanto que eu peguei? 5 décimos é um número fracionário, tá? Onde 10 é o todo e 5 as partes que eu peguei. Lembrando que esse travessão, ele significa um sinal, ele significa a divisão, tá? Então, esse número, ele é 5 dividido por 10, tá? 5 décimos. Aqui, outro exemplo. A parte está dividida em 10 pedaços, aqui o denominador, e foram pegas 4. Então, 4 décimos, tá? Aqui está representado de forma fracionária. Mas essa representação, ela também é possível na forma decimal, ou seja, é número com vírgula, tá? Número com vírgula, o professor já fez uma outra aula lá introdutória falando em que momentos, né, que se usam esses números, tá? Pode ser unidade monetária, pode ser lá na questão do peso. E aqui nesse quadrinho é para vocês verem a forma de representar um número fracionário na forma decimal. Como que eu representaria esses 5 décimos aqui, ó? 5 décimos, ele não é um todo, ele não chega a ser o todo, ele não chega a ser 1, tá? Então, como que eu representaria? Ó, tudo que eu coloquei aqui de vermelho, a vírgula é o ponto principal. É ela que vai separar a parte inteira, que fica do lado esquerdo, da parte decimal, que fica pro lado direito. Tudo que está aqui nessa parte vermelha, pro lado direito, é decimal. E tudo que está do lado esquerdo é inteiro. Nesse caso aqui, 5 décimos não tem inteiro, então é 0, tá bom? 0, aí já tem a vírgula. E como que eu leio? 5 décimos. Então, olha essas casinhas. Décimos, centésimos, milésimos. Se eu falei lá que são 5 décimos, esse 5, tá? É aqui, ó. A primeira casinha. A casinha dos décimos. A vírgula fica aqui separando. Então, nenhum inteiro, ó. Então, tá vendo? São 5 décimos. E esse aqui? 4 sobre 10. 4 décimos. Então, nenhum inteiro. Como é que eu represento isso? Não tem inteiro, 0, vírgula. E como que eu represento o 4 décimos? É o 4 na primeira casinha. Se fosse 4 dividido por 100, daria aqui, ó, você chegaria até na casinha dos centésimos, tá? Daria 0,04. Esse 0,4, como que eu leria ele? 4 centésimos. Tá? Eu vou falar essa palavrinha de acordo com a última casinha que foi ocupada, tá? Se aqui ocupou décimos, eu falo décimos. Se tivesse chegado na casinha dos centésimos, eu falaria o número acrescentado da palavra centésimo. E se ocupasse 3 casinhas pro lado direito, eu falaria milésimos, certo? Olha só esse número aqui que eu pus para vocês olharem, né? Parte inteira do lado esquerdo, 10 inteiros e 45. Olha aqui, chegou na segunda casinha. Então, 10 inteiros e 45 centésimos. E aqui, 3 inteiros e 28 centésimos, tá? Voltando pro formulário. Então, vocês vão
Aqui, gente, vocês vão aplicar isso nesses exercícios, tá? Ó, não tá difícil, se vocês pararem e olhar direitinho, vocês já vão entender o que tá sendo pedido. Aqui foi pedido para vocês falarem, para assinalar qual alternativa que as 4 figuras estão representadas corretamente, tanto no número de fração quanto no número decimal, tá? Ó, como fica em fração esse, e esse, e esse, e esse, ó. Pode ver que todas elas têm, primeiro, uma representação de fração, né, em cada figura, e depois uma representação decimal, tá bom? Então, vocês apliquem aquilo lá que a professora explicou agora há pouco com o desenho, né, e assinale a alternativa que está representado corretamente as 4 figuras, em número fracionário e número decimal. Vai aplicar isso na 1, na 2, tá? A 2, ele dá um exemplo só, tá? De uma cartela que tem 10 adesivos, aí faz 3 perguntas em cima de 3 situações. Como que seria representado se fosse tirado um adesivo, tá? Só que quer também, no fracionário e no decimal, um adesivo de uma cartela de 10. E 4 adesivos, que foi o que a menina colou. 4 adesivos de uma cartela de 10. E a parte que sobrou em relação à cartela com 10, tá? Como que ficaria esses 3 números com representação fracionária e decimal. Aqui, número misto. Essa parte aqui, que está sozinha aqui, ó, fora, é a parte inteira. Então, 6 inteiros. E como que se lê aqui essa parte aqui, ó? 4 décimos. Aqui tá mostrando esse número misto, como que fica ele em decimal, tá? É um número que tem vírgula, mas quem que fica de qual lado? De cada lado. Do lado esquerdo, vocês sabem que é a parte inteira, então, quem que vai ficar? Quem que é inteiro aqui, nessa representação? Então, quem é inteiro vai ficar do lado esquerdo, quem é decimal do lado direito. Lembrando lá da posição, décimo, centésimo, milésimo. Então, aqui, o professor colocou vários exercícios para explorar essa ideia, tá? E aí, ó, o 3, o 4, o 5, o 6, tá? Aí, até o 6 é o mesmo tipo de exercício. Como que você representa esse número em decimal, tá? Agora, eu vou mudar a seção. Olha só, aqui esse outro tipo de exercício, tá? Aqui, foi dado aqui um exemplo de um desenho, tá? Então, olha só, esse desenho mostra um todo formado de 10 pedacinhos, 10 filetinhos. Esse todo, um desse cubo, são 10 desses filetinhos. Aqui tá representando o inteiro, aqui tá representando 1/10 desse inteiro, que é formado de 10 partes. Na pergunta 7, já tá falando aqui, ó, tá? Então, não é isso a resposta, tá, ó? 3 inteiros, tá? Então, ó, aqui, aqui, aqui. E ele pergunta em décimos. Quantos décimos tem aqui nesses 3 cubinhos? Lembrando que décimo é um desse filetinho. Quantos décimos, tá? Aqui, quantos décimos, de novo, décimos, a palavra décimos, tem aqui? Aí ele só vai trocando o desenho, tá? Mas vai explorando a mesma ideia. Quantos décimos tem juntando esse, mais esses daqui? Como que fica representado esse número em decimal? Tá? Em decimal não, né? O total de décimos. Em decimal já tá aqui, né, ó. Tá? Só que juntando esse aqui, mais esse quebrado, quantos décimos tem? Que são desses filetinhos. Mesma coisa no 9, mesma coisa no 10 e mesma coisa no 11 e no 12. Esse formulário tem 12 questões, tá bom? Prestando atenção, ó, sempre usando a palavra décimos, tá? Ele não quer o inteiro já tá falando aqui, ó, 3 inteiros. Ele quer saber em décimos, ó. Deixa eu dar uma dica. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui e mais 2. Então, quantos décimos?
Espero que tenha ajudado. Um abraço. Se tiver dúvidas, pergunte no privado, tá bom? Para não fazer bololô lá no grupo. Beijo.